Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre as temidas orações subordinadas. Muito bem, o assunto das orações subordinadas às vezes causa para as pessoas alguns sustos. Elas ficam apavoradas, meu Deus, que coisa mais difícil de entender, mas não é assim tão difícil. Sabe o que acontece? Algumas pessoas não entenderam ou não aprenderam a parte de morfologia da classe das 10 palavras, depois não entenderam direitinho o início da sintaxe, dos termos integrantes, dos termos acessórios, dos termos essenciais da oração. Aí, quando chega na hora de estudar uma estrutura que é mais complexa, fica mais difícil de entender. Eu espero que eu consiga te ajudar a relembrar um pouquinho e a entender um pouco sobre as orações subordinadas. Para começar, a oração subordinada, diferente das coordenadas, é aquela oração que estabelece uma e outra, entre uma e outra, uma relação de dependência. Uma delas precisa da outra, ou em termos sintáticos, ou seja, uma função de alguma palavra que está faltando numa oração, ou no sentido, está faltando sentido para aquilo que eu quero dizer e eu vou colocar uma nova oração, ou seja, uma nova frase com verbo para poder completar aquele sentido que eu quero. Quando eu estou escrevendo um texto, é importantíssimo saber quais são as orações subordinadas e quais são os conectivos que ligam essas orações. Porque eu, no que diz respeito ao sentido, vou empregar corretamente o sentido que eu quero transmitir se eu souber utilizar essas orações. Bom, a gente tem 3 tipos de oração subordinada: as orações subordinadas substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Agora a gente vai falar só um pouquinho sobre as substantivas. Nos próximos vídeos a gente continua com as outras duas. Orações subordinadas substantivas, elas vão ser orações que vão exercer o papel de um substantivo, ou seja, elas vão cumprir o papel, a função que um substantivo faria numa oração simples. Eu tenho uma oração e ela tem alguns requisitos básicos. Primeiro, transmitir uma mensagem de sentido completo. Segundo, para essa oração tem que ter verbo. Quando eu olho a ação, as coisas em volta desse verbo, eu tenho que identificar a falta de algum elemento sintático. A falta de um objeto, que é um complemento do verbo, a falta de um sujeito, que é o ser que pratica a ação expressa pelo verbo. Então, quando eu não tenho um desses elementos e toda uma nova oração é encaixada ali para que possa cumprir a função do elemento que estava faltando, a gente chama isso de oração subordinada substantiva. Nós teremos 6 tipos de oração subordinada substantiva. Uma coisa importante de se lembrar é que as palavras que, se serão conectivos das orações subordinadas substantivas. Elas é que vão ajudar a introduzir a oração que a gente vai chamar de subordinada. Nas orações substantivas, a gente ainda vai ter a oração principal sendo a primeira parte da construção e a oração subordinada vindo depois, sempre nessa ordem. Nós teremos 6 tipos de oração subordinada substantiva: a subjetiva, a predicativa, a objetiva direta, a objetiva indireta, a completiva nominal e a apositiva. Então, eu preciso me lembrar desses 6 itens de sintaxe. Se eu me lembrar desse estudo mais básico que eu faço na sintaxe e eu souber o que é um aposto, o que é um sujeito, o que é um predicativo do sujeito, o que é um objeto direto, um objeto indireto e um complemento nominal, então eu vou conseguir entender que toda uma oração vai cumprir um desses 6 papéis. Viu o que eu falei? Nesse caso, é importantíssimo eu saber alguns elementos básicos de sintaxe e de morfologia. Preciso saber o que é substantivo, palavra que dá nome. Preciso saber que esse substantivo tem funções na sintaxe. Pode ser um sujeito,
pode ser um complemento nominal, um objeto. Então, vamos para os 6 tipos, vamos lá. As orações subordinadas substantivas subjetivas são aquelas que vão fazer papel de sujeito. Como que eu vou ter isso na minha oração? Eu terei uma oração principal que não apresenta sujeito, que eu não consigo identificar quem é que fez a ação. Eu terei uma oração principal que geralmente vai apresentar verbo de ligação, não é uma regra, mas a maioria das vezes é assim que a gente constrói. Vai usar um verbo de ligação, vai ter uma característica junto desse verbo de ligação, mas vai faltar aquilo que é caracterizado. Por exemplo, era certo que os alunos estudariam a matéria. Veja, no início dessa construção, eu tenho uma oração em torno do verbo ser. Era. Era o quê? Era certo. Essa palavra certo, ela está designando alguma coisa. Alguma coisa é certa. Alguma coisa era correto, era certo. O quê? Veja que no início da minha oração, eu não sei o que é. O que tem essa característica de ser certo, de ser correto. É porque está faltando um sujeito. Então, para que eu possa saber quem é que é certo, o que era certo, eu coloquei toda uma oração. Toda essa oração tem um papel com relação a essa anterior, tem um papel com relação a essa primeira. É um papel de completar esse sentido de substantivo, de sujeito que estava faltando. Então, eu chamo essa próxima oração inteira de oração subordinada substantiva subjetiva. As orações subordinadas substantivas predicativas são aquelas em que você tem a necessidade de um predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É aquela palavra que caracteriza o sujeito e aparece depois do verbo. Na oração predicativa, o que eu não tenho na oração principal é um predicativo do sujeito. Então, eu teria o correto era que os alunos estudassem. Veja. O correto, então agora eu tenho o substantivo, era, eu tenho o verbo de ligação, e depois disso eu não tenho a característica do que era correto. A partir desse que, a gente tem a introdução da oração subordinada, que vai caracterizar o que era correto. Então, a gente chama toda essa oração de uma oração subordinada, substantiva, predicativa, porque faz papel de predicativo do sujeito. Nas orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas, a gente vai ter a falta de um objeto direto. A professora disse que os alunos são maravilhosos. Veja, a professora disse é a oração principal. A professora disse o quê? Tá faltando o que completa o sentido do verbo dizer. Esse verbo, nessa frase, é transitivo direto. Então, eu preciso de um objeto para completar o sentido desse verbo. Toda uma oração foi colocada com sentido de objeto direto. Sendo assim, ela é caracterizada, ela é classificada como oração subordinada substantiva objetiva direta. Bom, nós temos as orações subordinadas substantivas objetivas indiretas. E, assim como as diretas, elas vão exercer o papel de um objeto. Só que agora elas vão estar completando uma oração cujo verbo era transitivo indireto e depois dele não tinha o objeto, a coisa, o ser sobre o qual a ação recaía. Então, toda uma oração, toda uma frase com verbo foi colocada para fazer papel de objeto indireto. Lembre-se de que objeto indireto precisa de preposição. Portanto, todas as vezes que a oração exercer papel de objeto indireto, eu terei, antes da conjunção que, uma preposição, que é aquela palavrinha que liga o verbo transitivo indireto ao seu objeto. O morador necessitava de que a comunidade o ajudasse. Veja,
O morador necessitava é a sua oração principal. O morador necessitava. Quem necessita, necessita de, preposição, algo, objeto, substantivo. Então, eu preciso colocar um complemento que se ligue a esse verbo por meio da preposição de. O morador necessitava de que a comunidade o ajudasse. De, preposição, já liga um pisca, já liga um alerta. Pode ser que seja essa oração pode ser objetiva indireta. Que, conjunção, que vai apresentar uma nova oração. A comunidade o ajudasse. Toda essa oração completa o sentido do verbo necessitar? Sim. Completa o sentido do verbo necessitar e tem a preposição? Sim. Então, é um objeto, porque completa verbo, e é indireto, porque se liga nesse verbo com preposição. Toda essa próxima oração é chamada de oração subordinada substantiva objetiva indireta. Nas orações subordinadas substantivas completivas nominais, a gente vai ter um fenômeno um pouco parecido com as objetivas indiretas. O complemento nominal é algo que completa nome, geralmente está ligado a um objeto ou então ao sujeito, e ele também se liga a esse nome com preposição. Aí, quando eu tiver a estrutura das orações, eu preciso olhar uma coisinha para poder diferenciar a oração que é completiva nominal e a que é objetiva indireta. A professora tinha certeza de que os alunos entenderiam a matéria. Veja aí. A professora, meu sujeito, tinha é o meu verbo. Quem tem algo. Tinha o quê? Certeza. Olha, eu já completei o sentido que faltava no verbo. Mas quem tem certeza de alguma coisa. A professora tinha certeza de que os alunos entenderiam a matéria. Tenho de, e aí liga aquele meu alerta. Será que é um objeto indireto? Não, porque o verbo da oração principal é ter, e o objeto do verbo ter é certeza. Mas eu não sei qual é a certeza. Então, toda uma oração foi colocada ali para completar o sentido desse nome. Certeza? Uma oração subordinada substantiva completiva nominal. As orações subordinadas substantivas apositivas são aquelas que vão fazer papel de aposto. Para quem não lembra, o aposto ele tem várias funções: exemplificar, especificar, resumir algum item que esteja dentro da frase. Geralmente, numa oração simples, o aposto pode aparecer entre vírgulas. Nas orações substantivas, ele vai aparecer ou entre vírgulas ou depois de 2 pontos. O que a gente vai notar na oração principal? A gente vai notar que ela tem uma estrutura mais ou menos completa, que assim como na completiva nominal, tem um nome, um pronome, um substantivo, e ele precisa de uma explicação, uma especificação, uma expressão de resumo. Diferente da completiva nominal, a parte que completaria, que na verdade não completaria, né? A parte que especificaria, exemplificaria a palavra anterior, não vai vir com a preposição. E vai aparecer depois do sinal de 2 pontos. Nós teríamos, então, por exemplo, tudo que a professora queria era isto. 2 pontos. Que os alunos entendessem a matéria. Veja, nessa oração principal, eu tenho tudo o que a professora queria. Tudo o que a professora queria era isto. Esse isto é o que a professora queria. Só que agora eu quero especificar, explicar o que isto resume. Então, eu coloquei toda uma oração para explicar, com valor de aposto.
e aparece esses dois pontos, então eu posso ter ainda mais certeza de que essa oração é uma oração subordinada substantiva apositiva. As orações subordinadas substantivas ainda podem ser reduzidas. Essas que a gente acabou de aprender, a gente chama de desenvolvidas. As reduzidas vão fazer a seguinte coisa: elas vão retirar a conjunção integrante que, então ela não vai aparecer, e vão pegar o verbo que é da oração subordinada. As orações subordinadas reduzidas de infinitivo podem ser todas aquelas 6, só que agora os verbos da segunda oração estarão no infinitivo. O correto era ser gentil. Outro exemplo. O aluno afirmou entender o conteúdo. Nessa oração, eu peguei o verbo da segunda oração e coloquei no infinitivo. E aí eu descobri que eu também não sei onde foi parar o final quando eu dou tchau. Então, é isso. Acabou aí, nas reduzidas de infinitivo. Um beijo para todo mundo e tchau.